Ei, gente, eu sou a Alessandra, cabeleireira visagista. E hoje eu vou dividir aqui um conhecimento com vocês. Primeiro eu quero contar um pouquinho por que eu resolvi adquirir esse conhecimento aí, que é uma viagem muito louca, mas que faz total sentido. No visagismo, um dos elementos que a gente trabalha e uma das ferramentas que a gente trabalha é a ferramenta do autoconhecimento. Então, a gente gera um autoconhecimento no cliente, a gente conhece, tenta se conectar com a essência, com a personalidade, tenta entender a personalidade da cliente para fazê-la entender quem ela é. Então, a gente ajuda ela nesse autoconhecimento, ajuda ela nesse caminho para ela se perceber, para aí sim a gente fazer a adequação de imagem dela que ela precisa tanto comunicar. E aí, buscando tanto conhecimento nessa área, eu achei um curso chamado O Corpo Explica, que fala sobre 5 traços de caráter. No visagismo, a gente fala sobre os 4 perfis de personalidade, que é o colérico, melancólico, sanguíneo e o fleumático. Aí eu achei esse curso que chama O Corpo Explica, que fala sobre os 5 traços de caráter. O que é isso? O Corpo Explica se baseia no formato do corpo para entender como que a mente da pessoa funciona, para ela lidar com o mundo, para ela se expressar com a vida, para ela lidar com as pessoas, com o mundo em si. O conhecimento todo do Corpo Explica se baseia na psicanálise, em estudo de Freud, análise sistêmica, bioenergética, constelação familiar. Então tem todo um estudo que eles mesmos falam que não foi criado por eles. Eles nomeiam e dão méritos aí a todos os estudiosos que eles pegaram conhecimento, só que eles adaptaram e modificaram algumas coisas para chegar aí na ferramenta do Corpo Explica. A viagem toda começa falando que nós passamos por um processo chamado mielinização. É isso mesmo, esse trava-língua aí, mielinização. É isso, gente, esse nome. O que acontece? O nosso sistema límbico recebe informações do que está acontecendo no mundo. E nós guardamos essas informações, sejam boas ou ruins. E o sistema límbico registra e é responsável por guardar todas essas informações aí. E esse registro interfere fisicamente e emocionalmente em como a gente age hoje. Então, tudo que a gente guardou, todo esse processo que foi visto durante o processo de mielinização, interfere emocionalmente e fisicamente hoje nas nossas vidas, no nosso corpo. O nosso corpo, ele tem o formato que tem, por um fator genético, mas também por esse fator do processo da mielinização. Como que esse processo de mielinização acontece? Nós nascemos e o nosso corpo é formado com vários neurônios e nós temos aqui a medula espinhal, aqui atrás, né? Temos a medula espinhal, que tem a parte cervical, tóracica, lombar e sacral. E o que acontece? Conforme a criança ela vai evoluindo, ela vai crescendo, essa medula espinhal é como se ela ganhasse um encapamento de um fio. É como se fosse um fio e ela fosse ganhando um encapamento desse fio de cima para baixo. E é aí que vai acontecendo o processo de mielinização. Conforme os neurônios vão se mielinizando, o corpo vai ganhando força e controle sobre as partes do corpo, tá? Conforme a mielinização avança, ganhamos controle e sensações. Então, conforme a criança ela vai crescendo, ela nasce toda molinha, né? Então, quando ela vai crescendo, ela vai firmando o corpo, ela vai ficando mais firme, vai crescendo, vai endurecendo e vai chegando o processo de engatinhar, o processo de caminhar. Então, ela está no processo de mielinização. E como algo que aconteceu há tanto tempo
pode impactar na minha vida de hoje? O corpo explica, usa o formato do corpo para entender, para acessar o funcionamento da mente e conhecer a história de cada um. Nós reagimos do jeito que fomos programados fisicamente, emocionalmente, para sobreviver neste mundo. O bebê, ele percebe e recebe e interage com as histórias que está acontecendo naquele momento, naquela época. O bebê teve que se proteger de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, ele tem uma reação, uma emoção, e fisicamente também ele reage de alguma forma para se proteger tudo aquilo. Uma mãe, por exemplo, que o bebê está ali no processo de mielinização, o bebê está, por exemplo, dentro do útero da mãe, e essa mãe tem uma gravidez conturbada, cheia de brigas. Então, como que ela está reagindo ali fisicamente? Quais são as emoções, as sensações? Qual é a história que ela está contando naquele momento para o bebê? O bebê, ele reage emocionalmente e fisicamente. E conforme vai acontecendo a mielinização ali, ele vai guardando aquilo. Então, vai acontecendo ali todo o funcionamento neural daquela criança, e ele vai absorvendo tudo aquilo, e é através disso que vai acontecendo o processo de mielinização, e a criança ela vai criando o contexto histórico. Então, o momento que essa mielinização vai acontecendo, que é de cima para baixo, vai acontecendo etapas, momentos na nossa vida, né? Que aí é onde se divide os traços de caráter. Então, cada fase, cada momento que a criança vai passando, cada processo de mielinização que a criança vai passando, ela vai recebendo um traço de caráter. E cada traço de caráter gera uma dor e um recurso. Lembra que eu falei que todas as vezes que a criança ela tá vivendo ali naquele espaço e acontece algo na história, acontece algo que está em volta dela, ela tem uma reação emocionalmente e fisicamente. Então, essa reação emocional e física gera uma dor e um recurso, tá? É como se fosse a criança, ela recebe um poder, né? Gera uma dor naquilo e ela recebe um poder para poder reagir naquela dor. Então, aí acontece os traços de caráter, que são 5 traços de caráter que eu vou explicar. Quando acontece algum problema do tipo que nem este da pandemia que aconteceu aí, que foi mundialmente, né, aconteceu em todo mundo, cada um de nós reagimos de uma forma. Por quê? Porque a gente foi programado para reagir de tal forma. Então, existe um caminho neural que teve influência da história que vivemos, sentimos e reagimos durante o processo de mielinização, tá? E que formou os 5 caráteres. Cada fase de vida da criança, ela passa por um desenvolvimento mental. E o corpo, o formato do corpo, vai ser moldado para suprir as necessidades de cada momento. E quais são esses momentos? O momento da gestação, da amamentação, dos primeiros passos, do desfraude e do surgimento da sexualidade. Os traços de caráter são um mecanismo de sobrevivência. E quais são os 5 traços de caráter? Que agora eu vou falar. É o esquizoide, que acontece na gestação, o oral, que acontece no momento da amamentação, o psicopata, que acontece no momento dos primeiros passos da criança, o masoquista, que acontece no momento do desfraude, e o rígido, que acontece no momento do surgimento da sexualidade da criança. Bom, gente, eu espero ter
contribuído e esclarecido. E se você quiser saber como que funciona cada traço, deixa aqui um comentário que nos próximos vídeos eu vou fazer o vídeo explicando como que funciona cada traço. E aí a gente vai deslanchando aqui, destrinchando a história toda aí dos traços de caráter, tá? Então, desde já agradeço aí por ter me escutado. E vou dar uma de blogueira aqui, gente. Deixa um like aí no meu vídeo.